Pessoal, meu nome é Rubem, eu sou professor da UEM aqui em Maringá, já tem 33 anos e nesse tempo todo a gente sempre trabalhou com planta daninha, né? Junto com a gente aqui na estande tem o João Barion, que é aluno de doutorado lá, trabalha com a gente há algum tempo, Rodrigo Pola, aluno de doutorado também, o João Dalbianco, aluno de doutorado, e o Murilo Dalben, que é aluno de mestrado. Todos eles já têm algum tempo que trabalham com a gente, foram eles que prepararam aqui a estrutura do dia de campo e estão à disposição aí também se vocês quiserem trocar mais alguma ideia ou perguntar alguma coisa para eles também. Pessoal, a gente trouxe para esse dia de campo duas mensagens. A primeira é sobre dessecação pré-colheita. Tem algumas opções novas no mercado, vamos discutir um pouco elas. E a segunda é sobre um problema que não estava planejado para ser discutido aqui, mas que em virtude do número de reclamações que a gente teve durante a safra, a gente resolveu trazer alguma coisa para discutir, que é o caruru. Então, o caruru é uma planta conhecida, mas que mudou de patamar recentemente, porque as infestações que a gente está vendo são infestações normalmente de plantas que são resistentes ao glifosato. Então é um problema com uma carga a mais de complexidade para a gente resolver. Mas primeiro vamos falar um pouco de dessecação. Dessecação, gente, é uma prática que a cada ano aumenta a área de soja que é dessecada antes de colher. E os motivos para dessecar são vários, mas os principais são os quatro que a gente tem aqui na tela. A primeira, todo mundo que planta milho safrinha quer plantar o mais cedo possível, certo? Inclusive existem dados que mostram que ali de 15 de janeiro até 15 de março, para cada dia que você consegue antecipar o seu plantio, você ganha um saco em potencial produtivo. Então assim, uma semana que você consiga antecipar seu plantio, você está trabalhando com um ganho potencial aí de 7 sacos por hectare. Bom, essa antecipação é uma forma da gente acabar o ciclo da soja mais cedo e plantar o milho mais cedo. No Mato Grosso, por exemplo, o pessoal faz muita dessecação, principalmente nas áreas de milho, mas muito mais nas áreas de plantio de algodão safrinha, porque o ciclo do algodão é mais longo que o do milho, precisa plantar o mais cedo possível. A antecipação de colheita o outro benefício que ela traz junto é o fato de você colocar o milho numa condição que vai ter mais chuva, né? Não só no começo do ciclo, mas você vai ter mais dias com possibilidades de chuva no início do ciclo e com temperaturas mais altas. A segunda fato que leva alguém a dessecar a área é uniformidade. Então tem muitas reclamações de áreas que às vezes nasceu desuniforme a soja, que teve algum problema com percevejo e ficou áreas com retenção foliar. A dessecação é uma ferramenta importante no sentido de você uniformizar a área, uniformizar para a colheita. Essa questão da uniformização, às vezes, dependendo da situação, tem uma importância tão grande quanto a questão da antecipação. Tem áreas que você sabe que você não vai ter uniformidade, que a questão não é nem velocidade, mas é ter uma área uniformemente seca para você entrar e conseguir colher. O terceiro ponto, e esse é um ponto de alerta que a gente chama, é mato. É raro, mas acontece todo ano, de você ter que entrar para dessecar a área, porque alguma coisa no seu sistema de manejo não funcionou direito e chegou lá no final, tem planta daninha. Já aconteceu? Geralmente quando a gente pergunta para o agricultor, ele fala assim, não, nunca errei. Nunca errei. Mas no meu vizinho já aconteceu. Não é isso? No vizinho do senhor já aconteceu, não aconteceu? Então, às vezes é trapoeraba, às vezes é corda de viola, às vezes aqui na nossa região, região do Arenito do Paraná, sul do MS, está aparecendo muito aquela feijão de rola, que é uma leguminosa que tem um crescimento vigoroso e no final do ciclo ela tem um talo
que não tem máquina que corta, né? Então assim, esses problemas às vezes é alguma coisa que falhou no meu sistema, na escolha dos meus herbicidas, ou às vezes é uma planta que você não tinha na área e que apareceu. Com o caruru tem acontecido muito isso nessa safra. Áreas que não... Trapoeraba. Mas trapoeraba, quem tem trapoeraba, primeiro porque é área de boa fertilidade, choveu bem, e assim, trapoeraba não aparece de um ano para o outro. Trapoeraba o senhor sabe que tem na sua área e tem lá todo ano. Se o senhor não controlar, ela vai sobrar, não é? Então assim, o que a gente viu esse ano é áreas que não tinham, por exemplo, caruru, e que apareceu semente e o caruru, hoje você vai lá, está maior do que a soja. Então assim, às vezes é escape dos herbicidas que você usou, mas às vezes é um problema novo que entrou na área. E aí às vezes você precisa de uma medida de pré-colheita lá para conseguir entrar colhendo com o nível de umidade baixo. E a última coisa é a questão de redução de perdas, que é importante no sentido de, principalmente de umidade, você conseguir colher com uma umidade boa e não ter desconto. Para quem decidiu fazer a dessecação pré-colheita, existem algumas opções importantes no mercado. Nós aqui não temos a intenção nem o compromisso de falar bem de um produto ou de outro produto, mas a gente tenta explicar um pouco qual é a beleza de cada um deles, né? Então, durante muito tempo se usou paraquat para dessecação, até ele ser proibido, e depois quem herdou a vaga principal de dessecante pré-colheita de soja foi o diquat, o Reglone. Então, a maioria das áreas que a gente vê, Reglone é o produto que é o principal. E o Reglone tem uma característica muito interessante, que normalmente o agricultor gosta muito, que ele é um produto de ação de contato com velocidade muito rápida, né? Você aplica Reglone, 2 dias depois você já vê grande parte da soja com a folha seca. Então, Reglone é uma alternativa que se usa pensando em dessecação rápida para você poder entrar colhendo logo. Então, no mercado hoje, o referencial de dessecação é o Reglone. A ideia de velocidade de dessecação geralmente está associada ao Reglone. Qual é a limitação do Reglone? Se você aplicar o Reglone e você tiver grãos ainda na vagem que não estão desmamados, você pode ter perdas. Então, a aplicação de Reglone é feita normalmente numa fase mais adiantada da colheita, quando você tem pelo menos 50% da soja já madura. As outras opções que tem no mercado, por exemplo, Finale. Finale é um produto que tem velocidade menor que o Reglone e por ser menos agressivo, muita gente usa, por exemplo, nas áreas de produção de semente. Porque quando você põe Reglone comparado com Finale, Reglone, como ele desseca muito rápido, a perda de água do grão muito rápido, você gera trinca no grão ou na semente. E o glufosinato, como é um pouco mais lento, o pessoal de produção de semente costuma usar glufosinato e não diquat. Então assim, qual que é melhor? O melhor é aquele que atende minha demanda. Nenhuma empresa lança no mercado produto ruim. Mas são coisas diferentes. O Aurora, por exemplo, é um bom dessecante, mas ele é um produto que tem vantagens comparados, por exemplo, ao diquat, como controle muito bom de corda de viola. Então, numa área, por exemplo, que escapou corda de viola, você precisa controlar isso lá na pré-colheita, o Aurora provavelmente vai te dar um retorno melhor do que o diquat. Então, assim, é melhor ou é pior? Não. São características diferentes que agregam belezas diferentes. Duas novidades no mercado de dessecação são o Terrador, princípio ativo chama Tiafenacil, e o Gepper, que o princípio ativo chama Florpirauxifem. Esse o nome é difícil, né? O Tiafenacil é um herbicida de uma classe que a gente chama de inibidor da Protox. Os inibidores da Protox têm uma ação parecida com o diquat, que é inibidor do fotossistema 1.
dessecação rápida, ação de contato. Então, terrador vai se aproximar de diquat, de glufosinato, de carfentrazona. Dessecação rápida, só usa o produto quando a soja já está mais lá no final do ciclo, já tem pelo menos 50% da soja amarelada, grãos esmamados. O Gapper, que é um produto mais novo que tem no mercado para dessecação, é um produto diferente. O Gapper é de um outro grupo de herbicidas, é do grupo de herbicidas chamado de mimetizadores da auxina, é o mesmo grupo do 2,4-D, do dicamba, do triclopir. Esses produtos têm uma ação diferente de qualquer um dos outros. Esses produtos são produtos sistêmicos, eles entram na planta e translocam. Porque ele transloca na planta, o efeito dele é mais lento. Ele não é um produto para ser comparado e nem para ser aplicado na mesma época dos outros que são de ação de contato. Mas professor, ele é mais lento. Como é que eu uso então? Eu uso no mesmo momento que eu uso diquat, que eu uso carfentrazona, glufosinato? Não. O fato de ser um pouco mais lento permite que você use ele um pouco mais cedo dentro do ciclo, lá do final do ciclo da soja. Então, a recomendação para o Gapper é que você pode usar já em 7.1. 7.1 é o estágio da soja que você já tem uma vagem desmamada na haste principal. Então você usa um pouco mais cedo do que usa os dessecantes de contato. Ah, professor, mas qual é o benefício do Gapper? O Gapper é um produto que você aplica não esperando aquele efeito rápido de dessecação que tem no diquat. Se você aplicar Gapper e esperar que 2 dias depois você vai ver soja com folha queimada caindo, você vai se decepcionar. Então, o Gapper, ele não é para ser pareado com os produtos de contato. Ele é um produto para aplicação mais cedo e que vai se prestar principalmente para uniformizar a lavoura. É o principal benefício que ele vai entregar, com um número de dias um pouco maior que os produtos de contato. Então, aplicando o Gapper, você não vai esperar a colheita antes de 12, 15 dias da aplicação. Para os produtos de contato, você vai aplicar e quer colher o mais rápido possível depois da aplicação. Então, são belezas diferentes e finalidades diferentes. Ele é mais lento que o Finale. Então, assim, se o referencial for Reglone, é o mais rápido, Finale um pouco mais lento. O Reglone se aplica no dia seguinte e já vê a folha queimada, né? Mas o Gapper é mais lento do que qualquer um dos outros aqui. Uma coisa que eu sempre falo do Gapper é o seguinte: não alinhe a sua expectativa com aquela que você tem do Reglone, porque senão você vai se decepcionar. Não é a mesma época de aplicação e não é a mesma finalidade. Mas é uma ferramenta importante que a gente está chegando no mercado, a gente está descobrindo. Esse Gapper, ele seca, mas ele demora um pouco mais. Um diferencial que o Gapper tem, muito interessante, é que ele é um produto muito bom para trapoeraba. Inclusive a gente está estudando ele em pós-emergência do milho para controlar a trapoeraba que sobrou lá da... Mas assim, é um diferencial que ele tem em relação aos outros. Esse seria para o Gapper, não para os outros. Para o Gapper. A segunda mensagem que a gente queria abordar é caruru. Gente, eu nem sei se precisava falar muito de caruru. Todo mundo que mexe com roça já viu caruru. O que mudou? Por que nós estamos voltando a falar de caruru? Uma coisa que mudou é que o caruru, que tem aparecido nas lavouras, principalmente nessa safra, são plantas que não morrem mais com glifosato e que não morrem mais com um grupo de herbicidas que a gente chama inibidor da LS. Quem é que lembra de Pacto? Quem é que lembra de Imazetapir? Scepter? Lembra? O Spider, que é o diclosulam? Todos esses herbicidas são inibidores da LS e todos eles davam um controle muito bom de caruru. Essas infestações que a gente tem visto agora nessa safra recentemente são de plantas que não morrem com esses herbicidas e que não morrem com glifosato.
Então, essa safra aconteceu mais de uma vez. Você vai na área, o agricultor identificou, tem uns caruru aqui que não morreram, o que eu passo, professor? Geralmente a primeira recomendação é o quê? Glifosato, né? Aí ele aplica glifosato, não morre. Ele faz a segunda, não morre. E daí, a soja está quase fechando, não tem mais o que aplicar, ele deixa lá, você volta agora, você vê o caruru maior do que a soja. Ele cresce rápido, né? E aí, a história do caruru, por que a gente chama atenção? Primeiro, caruru é uma planta que produz muita semente. Muita semente. Ninguém nunca contou, né? Mas nos livros, uma vez botei um estagiário para contar semente de caruru, ele desistiu, nunca mais voltou. Então, mas assim, o que se fala? Que uma planta de caruru produz 200, 300, 500 mil sementes. Então faz a conta, se 1% for viável, uma planta de caruru é capaz de gerar um novo ciclo com 2, 3, 5 mil plantas. Então assim, é uma planta que infestou a área, você contratou o problema por uns próximos anos. Bom, a semente tem uma durabilidade no solo grande. Pomba não gosta de comer semente de caruru, gosta de semente de soja, de caruru não come. A semente é pequenininha, ela fica enterrada no solo, né? E tem mais uma coisa, o caruru, ele é uma planta daninha que tem uma velocidade de crescimento em temperatura alta, com chuva, que supera a velocidade de qualquer outra, da soja, do milho, de qualquer outra cultura. Então, por isso que a gente fala que quando viu o escape na soja esse ano, você vai na área agora, o caruru está maior do que a soja. Ele cresce muito rápido, né? E tem mais uma coisa, o caruru, dentro da questão de biologia da planta, é uma planta que tem eficiência em absorver energia e transformar isso em tecido. Chama fisiologia C4, que a gente chama. Então assim, com todas essas capacidades, o que acontece? Tem mais uma coisa importante. Essas sementes que o caruru produz, o caruru é matreiro, né? Elas nunca nascem de uma vez só. A sementeira que vai para o solo nunca nasce num fluxo só. Ele nasce um pouquinho, depois ali 10 dias da próxima chuva, nasce mais um pouquinho, choveu mais uma vez, nasce mais um pouquinho. Então o que acontece? Quando você tem sementeira de caruru na área, você tem que se preocupar não em controlar uma leva só. Você tem que pensar que o seu sistema vai ter que ter promoção de controle do caruru ao longo de algumas semanas, até a soja conseguir fechar. Essa é a grande diferença que tem de planejar um manejo para uma área que não tem caruru, do planejamento de manejo para uma área que tem caruru. Caruru, quando entrou numa área, se você não trabalhar com residual, você provavelmente vai ter dificuldades de controle, mesmo que você tenha uma ferramenta que controle bem ele, tá? Então assim, como é que começa o planejamento do caruru? Então assim, se você tem uma planta desse tamanho lá na área, você já contratou problema para os próximos anos. Não sou eu que estou falando. Se tem planta que está com um pendão florido desse jeito, já tem semente madura, mesmo se você pagar um boia fria para entrar na área e capinar, o que cair de semente aqui está contratado para o próximo ano. Não é difícil, aqui em volta, se vocês voltarem daqui olhando para a beira da estrada para Maringá, vocês vão ver áreas que tem caruru assim. Então assim, das duas uma, ou era uma área que não tinha caruru e chegou esse ano, e o cara não estava preparado, ou era um cara que não veio no dia de campo ano passado, não estava preparado, ou não levou a sério a brincadeira. E aí falou, não, eu faço 3 de glifosato ao invés de 2 e eu controlo. E aí o caruru está lá. Não são 100% das áreas que o caruru é resistente, mas nessas áreas novas, de infestação nova, o que a gente tem visto que é o resistente. Por quê? Da onde que vem o caruru, gente? O caruru, a maior
fonte de entrada numa propriedade nova é colhedeira. Mas assim, é possível vir em semente, é possível vir em outras coisas. A outra fonte de dor de cabeça que a gente tem visto é a questão das coberturas de inverno e dos mix. Quando você compra uma semente de mix para fazer no inverno, você compra lá, tem, por exemplo, tem milheto. Aonde que produz semente de milheto? Produz lá em Rio Verde, em Goiás. Mas tem lá também, por exemplo, cevada. Cevada não produz semente de Goiás, produz no Rio Grande do Sul. Então, quem vende a semente mix, compra semente de lugares diferentes, de procedências diferentes, faz o mix e entrega. Não é possível para o cara que vende a semente vender uma semente certificada, porque ela vem de vários locais. Então, as áreas de mix, infelizmente, têm um benefício grande em termos de cobertura, de promoção de ciclagem de nutrientes, mas tem servido também como fonte de entrada de plantas daninhas que você não tem na área. O problema do caruru resistente ao glifosato, por exemplo, primeiro caso no Brasil, Rio Grande do Sul, 2019. De lá apareceu em Santa Catarina, depois no Paraná e assim por diante. Então, foi máquina, mas foi também outras fontes possíveis. Então assim, ó, o planejamento para controle de caruru começa onde? Começa em você decidir, se você já tem caruru na área, o que você vai usar na dessecação. Normalmente na dessecação você não vai ter plantas pequenas, certo? No mix de ferramentas que você vai ter para dessecação, provavelmente você vai precisar de uma boa auxina. A auxina pode ser Triclon, 2,4-D, dicamba. Então no seu mix de dessecação vai ter que ter uma auxina. Por que auxina? Auxinas são produtos sistêmicos que controlam plantas de tamanho maior. Qual que é o pecado das auxinas? Elas não têm residual. Então ela vai matar o caruru emergido, mas vai ter outro fluxo. Então assim, primeiro planejamento, plantar no limpo e fazer uma boa dessecação. A auxina vai ter que estar na história. Segundo, na hora que você colocar semente de soja no chão, você tem que garantir que você está plantando no limpo e que você vai proteger essa semente por alguns dias da infestação de caruru. Então eu vou precisar, no meu planejamento também, ter um pré-emergente. Tem vários pré-emergentes que controlam muito bem a sementeira de caruru. Nenhum deles é perfeito e todos têm vantagens e desvantagens. O que a gente tem visto? Nas áreas de caruru, todo herbicida residual que tem pelo menos um herbicida Protox. Protox pode ser, por exemplo, um sulfentrazone, um flumioxazin. Todos os produtos que têm algum Protox na composição entregam um residual mais consistente. Não são os únicos, mas eles botar um Protox na jogada é uma boa história. Existem outros produtos? Tem. O senhor lembra da trifluralina? Lembra? Trifluralina? Sim. Trifluralina, ele é mais um graminicida para emergência, mas controla bem caruru. S-MOC, S-metolaclor, é um graminicida, mas controla bem caruru. Piroxasulfone, que é o princípio ativo do Yamato, controla bem caruru. Tá certo? Então você tem opções, mas se puder contar com Protox é uma boa ideia. O que é que vai funcionar, tende a funcionar menos? Os ALS. Então eu falei lá do diclosulam, que é o Spider, o clorimuron, que é o Classic. Esses ALS tendem a funcionar menor por causa da resistência. Bom, se você colocou um pré-emergente que vai te dar aí 2, 3 semanas de controle no limpo, você já fez a parte mais difícil. Essa adoção do pré-emergente é o ponto onde o agricultor tem mais resistência. Ele quer ver o mato nascer para aplicar, para ver ele morrer. Pré-emergente, você está prevenindo a infestação. Bom, então assim, dessecamos, plantamos no limpo, aplicamos um pré-emergente. E se eu tiver um outro fluxo antes da soja fechar? Essa é a complicação. Por quê? Porque, primeiro,
que as opções de ALS que a gente tinha antigamente não funcionam mais, e o principal pós-emergente que a gente tem, que é o glifosato, se for resistente também não vai funcionar. Então assim, para essas infestações de pós, eu tenho opções de qual jeito? O senhor estava falando, né? Se eu tiver soja em list, eu posso usar 2,4-D em pós e posso usar glufosinato. Mas apenas se for soja em list, certo? Pode usar o Finale No enlist. Pode? Sim. Agora, para usar Finale, que tamanho de planta que eu tenho que focar? Essa aqui? Acho que não, né? Essa aqui? Essa aqui, talvez? Então, gente, o problema é o seguinte, que agricultor que aplica com planta daninha desse tamanho? Então, aí que tá, né? Eu fui ver... Antes de plantar, você fala antes de plantar soja? Não, depois que a soja está nascida, no meio da soja, no meio da soja. Eu fui ver algumas áreas de caruru essa safra. E a gente chegava na área e falava assim, mas professor, o senhor falou que era para aplicar o pré-emergente e depois fazia uma complementação em pós com produto, né? Eu fiz exatamente e sobrou caruru. Daí a gente pergunta assim, mas que tamanho que estava o caruru? Tava tudo pequeno, professor, tava desse tamanhozinho assim, ó. Tinha um palmo assim, né? O caruru já tava com flor. Então, gente, lembra que eu falei que caruru cresce muito rápido? O caruru, assim, ó, esse caruru aqui, ó, se você voltar na área uma semana depois, ele vai estar desse tamanho, assim. Ele cresce 1-2 centímetros por dia. O Paxteu não pega? Se for resistente a ALS, Spider, não. O Paxteu tem Spider, né? Tem Spider. Ele Mas não pega a sementeira do caruru? o Paxeu é uma mistura de diclosulam, que é o Spider, com alauxifem, que é o Gapper. O Paxeu é um produto para ser usado na dessecação, certo? 10 dias antes do plantio. Se ele não for resistente a ALS, talvez controle, mas por causa da auxina, não por causa do ALS. Mas geralmente as turmas usam o Paxteu na dessecação, né? Ele De vai bulva. segurar a semente do caruru. O Paxeu é um bulvicida, é o cara da bulva. A semente de caruru Não, semente não. Então assim, a questão do pós-emergente é timing de aplicação. Pessoal, não enxerga isso aqui como timing de aplicação. Então assim, ó, das opções de pós-emergência, eu falei então, se for soja em list você tem glufosinato 2,4-D, mas e se não for soja em list? Quem que sobra? Sobra os Protox. Quem é que lembra aí de cobra? Cobra não existe mais. Acho que não tem mais isso. Cobra, flex, mata até a soja, né? Ficou muito forte. O que aconteceu com o cobra? O princípio ativo, que é o lactofen, gente, tem outras marcas de genérico no mercado. Só que nos 2 últimos anos, mesmo as empresas que tinham lactofen para vender, não tem para atender a demanda. Por causa do caruru. Então assim, o lactofen hoje, cobra ou semelhantes, está difícil de achar no mercado. Sobrou o flex, que também é Protox, é fomesafen. Qual é o problema do flex? É o mesmo do glufosinato. Planta pequena, produto de contato vai bem. Passou um pouco do estádio, vai dar uma tostadinha no ponteiro dele e vai rebrotar. Então voltamos à questão do estádio. E aí, gente, aquele agricultor que tem caruru e que não usou o pré-emergente, essa infestação desse tamanho aqui, às vezes, antes de nascer a soja já tem. Então, quando ele espera o V1, V2 para entrar com a primeira aplicação, a planta já está fora de estágio, não adianta nenhuma opção de herbicida que você vai ter, que você não vai ter controle. Não. Por etapa.
Por isso que você precisa começar com o pré-emergente. Para você ter 2, 3 semanas sem fluxo, e daí na hora que começa a ter fluxo, você vai lá com o pós e complementa. Nas áreas que tem infestação muito alta de caruru, a gente tem falado até num negócio que chama, tem uma palavra em inglês que chama overlapping. Overlapping é o seguinte, você começa com um pré-emergente que tem residual, e antes de vencer o residual, antes de você ter fluxo, você vai em pós e coloca outro com residual. Sobreposição de residuais. Então, tem sido muito feito isso com clomazone em pós-emergência. Não é o produto top. Mas nas áreas de picão, é o que tem sido feito com ele em pós. Aí provavelmente você vai precisar de uma mistura em pós. O clomazone microencapsulado vai ser uma boa para o picão, mas para o caruru você vai precisar de provavelmente um Protox. O sulfentrazone, que é o princípio ativo do boral, ele é um produto talvez dos melhores para residual para caruru, mas ele não é para controlar a folha estreita. Então se você tem gramíneas na área, às vezes o piroxasulfone vai te dar um controle melhor. O residual para caruru vai ser um pouco mais curto, mas o espectro dele engloba gramíneas também. Então às vezes é uma alternativa para isso. Eu lembrei do Basagran. Basagran não mata caruru? Basagran, esse é antigo, esse é do meu tempo também. Será? Basagran... Passava na soja, não passava? Passava em pós, né? Uma pecada, parece, na folha, mas... Tem ainda. O pessoal de feijão usa, né? Ah, feijão usa? Feijão usa. É cebola também, dose baixinha. Mas assim, Basagran, ele não é protóxico. Basagran é fotossistema 1. Então assim, comparado com Flex ou com Cobra, ele é inferior. Inferior? Inferior. Vamos acabar a história então. Nós falamos de dessecação, do pré-emergente, complemento em pós. Se na colheita tiver caruru, volta na aula inicial. As opções estão ali. Entrando no milho, 95% do pessoal de milho safrinha vai plantar na palha e vai fazer uma aplicação em pós, certo? Nas aplicações que são feitas em pós, para matar a soja tiguera ali e o mato que tiver, a dose que se coloca, tanto de atrazina quanto de terbutilazina, é a dose para matar a soja. Não é a dose para matar o mato, né? E aí, assim, você vai ter o efeito de pós, de controle, mas o efeito residual, nas doses que a gente usa para matar a soja tiguera, são insuficientes. E aí você tem fluxo novo, aí o milho está grande e o cara não entra mais. A conta que a gente faz é sempre o seguinte, a dose de atrazina, para você comparar com a dose de terbutilazina, você multiplica por 70%. Então assim, eu vou usar 2 litros por hectare de atrazina em pós para matar a soja tiguera. A dose equivalente seria mais ou menos 1,4 do formulado da terbutilazina, certo? Então assim, para eu conseguir controle residual com atrazina, de que dose nós estamos falando? Nós falamos de 4 litros por hectare, de 5 litros por hectare. 70% disso vai dar 2,8, 3 litros de terbutilazina por hectare. Mas assim, a atrazina, ele não é um produto de residual de 90 a 120 dias. Então assim, é possível que mesmo usando a dose pré-emergente, você tenha um fluxo lá antes do fechamento. Caruru é danado. Por isso que a gente fala desse negócio de sobreposição de residuais. Às vezes faz sentido, porque você o que você está mirando é não ter mais reinfestação do banco de sementes. Não é nem o controle, é você não ter planta produzindo semente ali para entre safra. Nas áreas em que entrou caruru, e ele é resistente, o sistema de manejo que o cara tem que planejar muda, porque ele precisa incorporar de verdade um pré-emergente no sistema. E assim, como no milho é mais difícil, ele tem menos opções, normalmente fica para a soja e aí tem opções importantes no mercado aí. Mas é o que eu falei, né? Nessas doses que a gente passa para matar a soja tiguera, ele mata, mas não dá residual. Então assim, tem outro fluxo. Aumentando as doses, você tem controle residual daí. Pré-emergente para pé de galinha não é problema. Se você pegar os que eu falei, ó, S-metolaclor, o piroxasulfone, clomazone não é o melhor pré-emergente, mas assim, trifluralina controla bem a sementeira. O problema do pé de galinha é aquelas plantas que ficam
entorcerada, velha. Por quê? Infelizmente, para o pé de galinha, o problema é que não existe um único problema. Então a gente tem pé de galinha. Imagina o seguinte, ó, o pé de galinha sem nenhum problema espetacular, ele sozinho, ele já é uma planta de controle difícil. Então assim, se ele tiver mais do que 5, 6 perfilhos, mesmo o glifosato, você precisa de dose alta. Mas, além disso, o que aconteceu recentemente? Apareceu o pé de galinha resistente a glifosato. Então tem área que glifosato não mata. Apareceu pé de galinha resistente aos gramicidas FOP, a Loxifop, por exemplo. Apareceu pé de galinha resistente a DIN, Clethodim, por exemplo. E os meninos ali não vão querer falar, mas a gente está estudando também alguns lugares está escapando ao glufosinato. E a gente tem todas essas combinações 2A2 e 3A3 por aí. Tem área que FOP com glifosato não mata, tem área que FOP com DIN com glifosato não mata. Então, na hora que você chega numa área, a grande desafio é que você não sabe qual é o inimigo que você está enfrentando. Então, às vezes o cara aplica um, não funciona, aplica o outro, não funciona, e ele fica na mão. Então, uma coisa que a gente tem procurado fazer em pesquisa nos últimos anos aí, é tentar montar sistemas que não dependam mais de acecease, não dependam mais de glifosato. Se planejar uma dessecação sem glifosato, sem acecease, é um desafio. Mas a gente tem encontrado algumas soluções interessantes. Então tem soluções, por exemplo, hoje que a gente coloca metribuzin, tem soluções que a gente coloca metsulfuron, azulan. O rapaz que explica tudo de azulan é o João Dalbianco, aquele que está ali se escondido ali. Ele está estudando isso de trás para frente, de frente para trás, com mistura, quanto tempo, dose. Mas assim, são soluções que estão sendo estudadas para chegar num ponto. Mas assim, ó, as soluções que tem para essas áreas mais problemáticas de pé de galinha passa por um manejo de dessecação que você usa mais ferramentas diferentes e que você tem tempo da aplicação do herbicida até o plantio. Tem produto que é bom para o pé de galinha, mas ele pode dar fito na soja, então você tem que puxar ele mais antecipado. Então assim, é possível fazer um planejamento para uma área dessa, requer um pouco mais de astúcia, porque normalmente o glifosato não está funcionando, o acecease não está funcionando, mas é possível. E uma coisa que ajuda muito, no milho safrinha depois, talvez não seja do tempo de vocês, seja do nosso tempo aqui, quando a gente não tinha milho RR, o que era um tratamento assim top para milho safrinha, de planta daninha? A gente usava geralmente atrazina, mas em mistura com mais alguma coisa. Com mesotrione, com tebutrone, com calisto, com soberan, com nixofuron. Isso aí hoje meio que foi esquecido no mercado. Nas áreas em que a gente tem pé de galinha, uma boa ideia é que na safrinha você use um desses graminicidas mais antigos. O calisto, ou agora tem o calares, que é o mais novo, ou o soberan, que é o tembotrione, ou o nixofuron, qualquer uma das versões que ele tem, porque vai te dar um controle melhor das plantas que estão lá e vai sobrar menos planta para entre safra. Outro dia eu fui até aqui num produtor aqui de Ivailândia. Ele falou: professor, descobri aqui na minha área não tem mais pé de galinha. Eu falei: mas o que o senhor fez, né? Porque pé de galinha, aonde que aparece mais? Primeiro nas beiradas, depois no rastro do trator, não é? Aí ele falou o seguinte: professor, eu apliquei essa mistura aqui que eu aplicava lá atrás, atrazina com soberan, só que na bordadura do talhão eu passei 2 vezes. Então assim, eu não estou falando para vocês fazerem isso, mas assim, ele descobriu uma ferramenta que ele usava lá atrás e que é eficiente ainda hoje, né? Talvez se ele tivesse feito o glifosato no dobro da dose, não teria matado. Então assim, a gente precisa jogar com ferramentas diferentes, porque as plantas vão se adaptando e a gente tem que jogar com aquilo que a gente tem. Então, se a gente fizer sempre o mesmo herbicida, o mesmo manejo, a tendência é que ela vai sobrar, uma hora vai sobrar. Gente,
tiver questões, estamos à disposição. Mas, de qualquer forma, obrigado pela presença e pela